ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Amados e amadas de Deus, muito bom dia! Quarta-feira, dia 22 de abril, já não sei mais qual é o dia da quarentena, mas sei dizer que é a segunda semana da Páscoa. E olha o que diz a primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários, convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta, mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntaram o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhes disse: os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas, trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Por que eu escolhi esta canção diante desta palavra do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos? Porque o tempo de Deus é outro tempo. Para o tempo de Deus, todas as coisas que nós consideramos relevantes no nosso tempo humano são irrelevantes, são superáveis. Porque o tempo de Deus é um tempo de salvação, é um tempo de misericórdia, é um tempo de acolhida, é um tempo de ternura, é um tempo de partilha. Nós estamos vivendo um período duro, sofrido, doído. E veja que surpresa Deus nos oferece. Qual é a desculpa mais comum que nós usamos normalmente para dizer que não rezamos, para dizer que não conversamos, para dizer que não damos atenção às coisas importantes? Nós não temos tempo. O que é que nós temos sobrando agora? Tempo. A decisão é toda nossa. Como vamos usar o tempo? Tempo de sofrimento, tempo de angústia, um tempo de dificuldade, um tempo em que a gente não sabe muito para onde vai. Nós temos medo da doença, mas também temos medo do colapso econômico, nós temos medo das dificuldades que virão, mas a decisão de como viver isso é sempre nossa, é sempre nossa. Olha bem o que diz a última estrofe da canção. Olha que interessante a última estrofe da canção. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A
decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu porque cresceu e ninguém colheu. Amado, ao longo da sua vida, ao longo dos 41 anos da minha vida, quantas vezes o trigo já se perdeu? Quantas vezes coisas lindas, essenciais e importantes se perderam pela minha imaturidade, pela minha preguiça, pela minha inconsequência, pelas minhas palavras duras, pelas minhas caras feias, pelos meus aborrecimentos, pelas minhas vaidades, pelas minhas tormentas, pelos meus fantasmas. Quantas vezes já se perdeu a colheita? Quantas vezes a graça de Deus já terá passado diante de meus olhos e eu não teria enxergado porque eu estava tomado de coisas que não são fundamentais? Esses momentos que estamos vivendo, amados, veja, quantas vezes tentaram calar os apóstolos, jogaram na prisão os apóstolos agora. Os anjos do Senhor foram lá e os soltaram. E para onde foram os apóstolos? Para o templo, sabendo que seriam presos de novo, seriam possivelmente açoitados, mas eles não podiam resistir ao Senhor. O trigo já se perdeu. Mas se o trigo se perdeu, quando é que nós vamos aprender a fazer com que as coisas não se percam? O mundo passando fome, mas não é fome só de comida, não. Porque o mundo só passa fome de comida porque passa fome de Deus. Porque se o mundo não passasse fome de Deus, ninguém passaria fome de comida, porque nós sentiríamos necessidade e obrigação de cuidar uns dos outros. Mesmo que eu tivesse que abdicar de coisas para mim, eu não deixaria de cuidar dos outros. Amados e amadas de Deus, que esta quarta-feira seja abençoada, para quem pode estar em quarentena e para quem não pode, mas seja uma quarta-feira abençoada. Que nós nos julguemos menos, que nós nos aborreçamos menos, que nós nos critiquemos menos, que nós nos alfinetemos menos e que nós saibamos amar mais, porque afinal de contas, a decisão é toda nossa. Deus abençoe, guarde e proteja você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia!